Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, né? Eu tô Também, ótima. também. Hoje eu tô... A gente, hoje, chegamos ao nosso penúltimo episódio. Que triste. Fim da primeira temporada. E é isso, gente. A gente tá chegando no fim. Esse é o penúltimo episódio. A gente quer agradecer muito vocês que estão acompanhando com a gente. Vocês que estão dando os feedbacks pra gente, Doroti, tia. Um beijo, mãe, um beijo, pai. Vó, obrigada. E é isso, gente. Tá sendo muito bacana. Então teremos agradecimentos. No próximo episódio teremos agradecimentos. Então vocês vão, assistam, acompanhem. E é isso. Hoje temos aqui mais uma convidada, atriz, psicóloga. Veio para bater um papo bacana com a gente. E esse vocês aproveitem. Penúltimo episódio, último episódio. Acompanhem, curte, compartilha, manda para as amigas que precisam ouvir a palavra da psicologia. E é isso. Estamos aqui com Nicole Moron. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito honrada. A gente que agradece você aceitar, você tá aqui com a gente. Nossa, é uma honra. Não é? Não, gente, porque a minha história aqui com a Nicole, né, vai muito além, né? Aliás, o fato de eu estar aqui hoje e não com uma camisa de força, como é que eu gosto de falar? Dentro de um quarto de espuma, daqueles que colocam os doidos, assim, né? Tem muito a ver com a Nicole. E assim, eu faço terapia já são 11 anos, né? Entre idas e vindas. A Nicole é tipo um namorado mal resolvido, assim, né? Você vai, fica um pouco, aí de repente você começa a ficar enjoado, né? Porque é de você mesmo que você tá enjoado, né? Você não aguenta mais falar de você mesmo, né? O problema não é você, sou eu. Sou eu, Nicole, sou eu. Daí a gente para, volta. Mas hoje já são 11 anos já. E eu descobri, assim, um outro mundo, né? Porque eu não tive oportunidade de fazer terapia antes, porque simplesmente não havia, né? Nenhum canal ali que a gente conseguisse dentro do orçamento, enfim. E eu sou a geração que foi criada com aquela, né? O seu psicólogo aqui, ó. Ó, minha filha, eu vou dar uma louça pra você lavar. Exatamente. Terapia cheia de louça, sabe? Aquela coisa, né? E então demorou muitos anos. Daí quando eu logo depois que eu tive o Ícaro tinha 1 ano. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing, o que por si só já é motivo suficiente, né? Sabemos. Enfim, né? Não vamos entrar nos méritos, não, esse assunto a gente não vai sair dele. Enfim, né? E eu tive a oportunidade de passar com o psicólogo, porque eu não estava me sentindo muito bem depois de um tempo, né? E todo aquele drama de recém-mãe ainda, né? Tava ali lidando com, né, o fato de que eu não era mais só eu. E fui lá, me inscrevi, né? Vou passar com a psicóloga. Falei, vou, né? Fui. Já fui com aquele preconceito, já, né? Falei, vou, né? Porque acho que talvez seja a saída. Tudo é o que eu não tinha tentado, né? Porque de resto, já tinha tentado de tudo. Absolutamente tudo. De heroína a Jesus, a gente, como diria Renato Russo, né? E, cara, quando eu cheguei e vi o consultório, assim, primeiro eu olhei, assim, né, Companhia Nascem. E eu, assim, daí eu subi, assim, um monte de máscaras de teatro, assim, uma decoração cheia de coisas. Entrei, assim, um salão super retrô, assim. E eu entrei e falei, não, mas como assim? No meio da Prudente de Moraes ali, né? Tipo, total aleatório, assim. Uma biblioteca gigante. Eu já entrei, assim. Falei, gente, que isso, né? Aí móveis de pátina. E eu toda cirandeira ali, né? Já comecei, falei, gente, que isso? E, cara, foi muito engraçado, porque a hora que ela chegou, assim, se apresentou, eu falei, não acredito. Então, assim, a gente já vai com aquele pé atrás, né? Com quem a gente vai encontrar, né? E, de repente, você encontra alguém com quem você se identifica e tal. E aí muda toda a história, né? Mas vamos deixar a Nicole falar, que agora eu já falei que ela é minha psicóloga, gente. Queremos saber, a princípio, vamos fazer aquela pergunta, né? Porque a gente quer saber a história de atriz. A primeira pergunta de sempre. Depois a gente fala de terapia, enfim, né?
Mas conta pra gente, Nicole, como é que foi aí a sua história? Você que é uma jundiaense da gema, né? Nascida e criada. Nascida e criada, né? Tipo... Quando vocês me convidaram, né, e me falaram um pouquinho sobre o tema, eu fiquei pensando, né, em que momento que a arte entrou na minha vida, em que momento em que eu comecei a pensar sobre isso. Eu não sei. É muito interessante, assim, eu não consigo pensar, desde que eu me entendo por gente, um momento em que isso não fez parte, né, do meu gosto, da minha vida, do meu dia a dia, assim, a arte, ela estava, assim, entrelaçada sempre de alguma maneira, assim, né. Então, eu dançava quando era criança, né? Então tinha aquele jazz, né? Era uma... Jazz? Porque eu nunca entendi o conceito de jazz, né? E com a... Né, eu também, não, é uma coisa que me deixou bastante confusa também. Mas enfim, mas tinha isso, então eu dancei bastante, né? Eu gostava bastante de esportes também, fiz bastante atividade física na infância e no começo da adolescência, mas a arte, ela tava sempre lá. Então aquela coisa de tipo assim, sonhava em ser cantora, e depois eu fui descobrir que não ia dar, né? Depois eu descobri o que a cantora fazia, né? Entendi. Descobri que não ia dar, ou pensava, né? Eu lembro, eu fiquei tentando puxar na memória também qual que foi a minha primeira peça, assim. Eu não sei, eu lembro que minha avó me levava, enquanto criança, tanto ao cinema quanto ao teatro. E eu não me lembro a primeira peça, assim. Mas eu lembro a primeira peça que me impactou, né, que foi, eu tinha 14 para 15 anos, assim, foi aquelas peças interativas, sabe, que você faz parte, assim, né, então você caminha, né, num espaço, você tá junto ali, né, interagindo, e foi a trajetória de Dr. Fausto, né, do Goethe, assim, e foi, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero mexer desse jeito com as pessoas, porque eu saí muito mexida, né, então eu acho que lembrando, assim, puxando a memória, eu acho que esse foi o primeiro momento, assim, que aquilo me impactou a tal ponto de falar assim, de alguma maneira isso vai fazer parte da minha vida. Mas aí, né, ensino médio, vestibular, né, enfim, daí você se perde um pouco, né, a vida vai engolindo como... Você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da vida. E não pode errar, porque se você tranca a sua faculdade, nossa, você perdeu tempo, né, então é uma pressão, que é uma outra coisa que eu brinco, que assim, eu dei muita sorte, né? Porque quando eu escolhi fazer psico, você escolhe pela ideia que você tem daquilo, né? Então são várias etapas, né? Então, assim, você escolhe pela uma ideia que você tem do curso, aí você vai e faz o curso. Aí você pode se frustrar ou se surpreender com o curso. Aí depois tem a prática, né? Que também é uma outra etapa. Né? Porque você pode adorar a teoria, você pode gostar muito do curso e na prática não sei aquilo. Então, assim, paralelo, né, dei bastante sorte aí nessa questão de ter escolhido algo que de fato fazia sentido para mim. Bom, enfim, mas assim, como eu disse, né, tá tudo muito entrelaçado. Então a psicologia também está entrelaçada com a arte, né? Porque daí eu vou para a faculdade no primeiro ano e conheço o Guga Menga, né, que é o meu melhor amigo, assim, enfim, e hoje, né, ele é o diretor da companhia de teatro em que eu estou, né. E aí a gente começa, né, nossa amizade e tal, e aí ele comenta, né, que ele tinha feito artes cênicas, né, então ele fez Macunaíma, e tinha ido fazer psicologia para entender melhor alguns mecanismos e para ser o melhor ator. Então, meio que a gente faz esse processo, assim, ao avesso, né? E aí eu falei para ele, nossa, sempre quis fazer teatro. E aí, inclusive, cito essa peça para ele, né? Que eu tinha assistido e que foi, né, incrível para mim, transformador, enfim. Aí ele falou, então, vamos fazer. Aí eu, como assim, né? E aí ele faz um grupo de teatro na faculdade, e era um grupo bem pequeno, assim. Então, foi meio que uma coisa assim, fomos nas turmas, quem topa. Então, a gente tinha feito um grupo aí, acho que tinha umas 7 pessoas, e a gente faz um processo, assim, uma peça, meio coach de retalhos, assim, cada um conta a sua história, e a gente entrelaça essas histórias e faz uma peça na faculdade. E aí, em 2008, ele já tinha um grupo, né, da terceira idade, né, que fazia teatro, e ele era o diretor. Legal. E aí nasce a Nascem, né, que é a companhia hoje Renascem, né, depois da pandemia a gente voltou como Renascem. E aí, então, eu tô aí desde 2008.
E aí, acredito que em 2009 ou 2010, a gente vai para esse espaço onde era o consultório que a Raquel comentou. Que legal. Né? Então, era um casarão antigo. Na frente tinha uma recepção, tinha algumas salas de atendimento e ao fundo tinha um teatro montado. Né? Então, a gente vai para lá. Então, eu vou para lá antes de atender lá, né? Porque lá já era o espaço do teatro, né? E aí estamos até hoje. Aí, Você e o Guga são meio que sócios, assim, nessa caminhada da história. Não sei, acho que somos, assim, parceiros mesmo. Vocês assim. fizeram juntos. Eu digo assim, né, nessa forma. Somos parceiros, assim, e aí tô desde então, assim. Aí tive um hiato quando tive meu filho, né, então aí parei um pouquinho, assim. Mas a arte é um negócio, assim, muito... eu acho que aí tem uma outra questão, né? Que daí eu acho que para amarrar tudo isso, né? Acho que é uma tríade, né? Que é a questão social, né? De consciência social, a questão da psicologia e a questão da arte. Então, eu não sei quem surgiu primeiro, né? Não sei se elas são dissociáveis, acredito que não, né? Então, elas estão sempre muito juntas e unidas, essas questões, né? Então, em muitos momentos, a nossa companhia, ela tem muito essa vertente mesmo de entender a arte como um mecanismo de mudança mesmo, né? De um artivismo, né? Um mecanismo de conscientização. Então, a gente tem essa pauta social, né? Essa tônica mesmo social, né? E em muitos momentos, assim, da minha vida, eu acho que foi isso que me salvou, né? Acho que a psicologia, a terapia, e a arte, assim, foram esses dois. E eu lembro uma vez, nesse ato, né, quando eu tive o Caetano, tinha acontecido alguma coisa, bom, acontece, né, eu nem lembro o que era, porque infelizmente, né, acontece o tempo todo. E aí eu lembro que eu tava, né, com um tempo bem restrito por conta da maternidade, mas aquilo tinha me pegado, assim, tinha sido uma notícia, não vou me lembrar. E aí eu liguei pro Google e falei assim, tô engasgada, preciso. E eles estavam com uma peça, né? Eu falei assim, preciso fazer uma cena. E aí ele falou, faça o que você quiser, só me fala como que vai ser, você vai precisar de pessoas e tal. E aí eu elaborei uma cena, eu falei, é isso, o que você acha? Ele falou, adorei, conversou com o pessoal gostou. E aí eu lembro que eu fui só para fazer essa cena, para me desengasgar um pouco, porque era o que eu tinha naquele momento para lidar, para conseguir, né, pelo menos continuar ali. Então, assim, todas essas questões sempre muito unidas, né? Nossa, eu me sinto assim com a banda. Até ensaiar só, pra mim. Sim. É fantástico, assim. Eu me sinto assim com a banda, cara, porque às vezes eu tô nervosa, master, assim, eu chego lá, eu berro, né? 3 horas seguidas de ensaio. Aperto meu diafragma, assim. Aí é um exercício físico também, né? O cantar é um exercício físico. Aí, é tudo. Aí você se expressa, parece que daí é aquela coisa. A angústia não fica mais junto, né? É um negócio muito louco. Eu tenho uma pergunta. Pois Nestes anos de companhia e tal, eu quero que você fale do personagem que você mais se identificou, que mais você teve prazer em fazer. E um momento desse personagem, cena, assim, que te marcou bastante, assim. É engraçado. Eu gosto muito de fazer comédia, né? E é um negócio que, assim... eu imagino. E é um negócio que a gente não costuma fazer. Não é essa... Então, eu lembro que quando a gente fez uma peça, assim, de comédia... Nossa, eu me realizei, assim, porque... Ai, que delícia! Foi muito gostoso, assim, tipo... Eu sacar essa coisa que, assim... Na fala, na conversa, né? A gente já vai percebendo uns times, assim... Mas pegar o time da plateia, assim, sabe? Da risada, de você esperar, né? De você soltar uma piada ali. Foi muito gostoso. Mas eu gosto muito de fazer vilã, assim, tipo, de explorar esse lado, assim, malvado, assim, tipo, é muito bom. Aquilo que você não é na sua vida. Tipo... Por qualquer motivo que seja, você conseguir explorar isso no palco. Exato, né? Exato. E essa última agora, né, dessa peça que a gente tá com uma peça que chama Pele. É uma mulher, né, que sofreu aí algumas coisas, né,
E ela tá se reconstruindo. É uma fênix, assim. E assim, né? Às vezes eu me confundo, né? Quem sou eu, quem é ela, né? Então, a gente se empresta coisas, né? Eu empresto coisas para ela, empresta coisas para mim. E tem uma cena, assim, muito forte, assim, muito potente nessa... não vou falar para não dar spoiler, mas... Por favor. Mas é uma cena muito Quando vai potente. ser o próximo? Então, e aí, tem alguma coisa? Como é que tá a agenda de vocês agora? Então, a a gente já fez algumas apresentações esse ano, né? As 2 últimas nós fizemos agora no final de agosto. E até o final do ano vão ter mais algumas, assim. A gente ainda não sabe direito as datas, mas vai estar sempre lá na página da... Gente, segue aqui, ó. Tá na isso. descrição e o Pipo vai colocar na tela pra gente. Sigam lá e vamos, aquela coisa de sempre. Vamos prestigiar as manas. Prestigiar as manas e dar palco pro artista local. Que a gente precisa, né? Com certeza. Já virou regrinha aqui nesse canal, né? Falar disso. Isso é uma questão bem importante, assim, né? Porque sempre, em todo final de apresentação, né? O Guga sempre encerra, né? Com uma fala, que ele fala que a gente existe e resiste em Jundiaí, né? Porque é muito difícil fazer teatro em Jundiaí, né? Então, não só a gente sabe, né, todas as questões, né, que envolvem, enfim, mas tem essa questão de não ter muito a cultura de ir ao teatro, né? Sim, até a nossa região é toda pobre nesse sentido. E de procurar, assim, do tipo assim, o que tá tendo na região, né? As pessoas às vezes vão para São Paulo ou para Campinas e não consomem o que é produzido localmente. Exato, né? Então, gente, vamos lá, né? Fortalecer as manas. E eu tenho mais perguntas, aquela assim. E viu, você estava tocando violão esses tempos, fazendo aula, e você continua se aventurando como musicista também? É muito engraçado, porque assim, eu posso falar para 1000 pessoas. Você coloca 2 pessoas na minha frente, não vai sair uma nota. Verdade! É muito maluco isso. Eu vou levar ela pra fazer terapia da verbena comigo. Eu vou levar ela pra tocar na banda aqui junto com... Inclusive, eu tenho uma amiga, né, que tem uma banda, a Clandestinas. Eu tava falando disso com ela, né, a Camila Godoy. Eu tava falando disso... Beijo, Cá. Eu tava falando disso com ela, porque eu falava, o que será, né, que envolve, né? Será que é um medo da avaliação, né? Então, por que de repente até cantar é mais fácil do que, né, tocar um instrumento, né? Então, a gente tava... Inclusive, Camila, né, tem essa outra parte da arte na minha vida, né? Eu tocava violão adolescente. Aí, chego na vida adulta, né? A vida adulta engolindo a gente. Aí eu falo assim, quero voltar a tocar violão, né? Mas eu quero fazer aula. E aí, fiquei procurando, de repente... Eu lembro disso. De repente... Eu tava lá. Eu passo, assim, no Instagram e tem lá. Aula de violão para mulheres, né? Método Paulo Freire. Eu falei, é para mim essa aula, né? E é a Camila que dava aula. E aí que a gente começa uma amizade, né? Então eu reservo, né, a muito custo, 2 horas da minha semana, né? O Caetano tinha 2 anos de idade, assim, nessa época. Eu falo, não, mas eu preciso disso e tal. E aí é uma outra parte, assim, né? E aí eu chego lá, e aí eu perguntei, né? Falei pra ela que o anúncio tinha me chamado muita atenção. E aí ela falou, então, mas eu fiz questão, porque essa questão do instrumento, né? Como a gente tava falando, pro menino é muito mais fácil, né? Então, ele pega, tal, aí tira umas notinhas, junta com os outros moleque. Monta uma banda e vai apresentar. Aí vai a namoradinha assistir, aí vai os pais, vai todo mundo. Esse cara é ruim e tá todo mundo lá, né? Exatamente. E aí ela falou, e nós mulheres, né, a gente só vai fazer um negócio quando a gente tem muita certeza, né, que a gente é boa naquilo. O que nunca acontece, no caso. Também porque a gente nunca vai ter essa certeza. Os meninos são mais estimulados também, né? Os pais compram o instrumento. Vai lá, meu filho vai tocar, que não sei o que. Nossa. As meninas são bem menos estimuladas. E o que isso que você falou, sim, porque o nosso nível de perfeccionismo, por causa do nível de cobrança que a gente vive na sociedade, é muito mais alto.
Tipo, os meninos vão lá, fazem qualquer besteira. Ei! E a gente não, ai meu Deus, tem que estar tudo lindo, tem que estar perfeito, porque senão, imagina, vão olhar pra mim, vão falar que eu sou ridícula. Meu, Exato. Não, e isso é uma coisa que é meio que doutrinada pra gente, né? Porque eu lembro uma coisa muito... Com certeza vocês já passaram por isso, assim, na infância, na adolescência. Se você gostava de alguma coisa que era de menino, né, entre muitas aspas, você tinha que provar que você gostava muito. Aham. Então, tipo assim, você é corintiana, então fala a escalação aí do Corinthians, não sei o quê. No título de não sei quando. Você gosta de tal banda? Qual o último álbum? As músicas do último álbum? Então, assim, você tinha que provar. E aí o menino falava assim, eu sou corintiana, beleza. Né? Não existia essa prova, né? Sim. Pra você poder dizer que você gostava daquilo. Né? Então, a gente vai aprendendo, né? Isso é só um dos exemplos, né? A gente vai aprendendo que a gente precisa, né, provar o tempo todo, né? A gente precisa estar lá. Então, talvez essa questão, né, minha com o instrumento seja ainda um resíduo, né, Sem dúvida. dessa condição, sabe? Eu acredito muito nisso. Firmemente. E é uma coisa, assim, uma vez, aí a Camila, né, a gente passou a tocar, depois a gente até passou a tocar como amigas, né, então a gente reservava um horário na semana, né, e ela toca baixo, né, contramacho, como ela fala, ela toca contramacho, é maravilhosa. E a gente reservava um horário, assim, na semana, e a gente, né, escolhia algumas músicas, enfim. E aí um dia ela falou assim, inscreve a gente num festival que era online, época da pandemia e tal, da Alemanha, de não sei. Eu falei, como assim? Ela, sim, porque vai ser interessante. Eu, não, como assim? Uma live, a gente vai tocar na live. Meu, parecia, tipo assim, era eu, ela, uma sala e um notebook na frente. Parecia que eu tava tocando no Rock in Rio, assim, era a minha sensação é que eu tava tocando no Rock in Rio. Então, era o mas esses exercícios. E aí, uma coisa que também foi muito interessante, eu comecei a gravar vídeo tocando e a postar no Instagram, de trechinhos, assim. As minhas pacientes começaram a fazer o mesmo. Foi muito legal. Tipo assim, umas 3, 4 pacientes começaram e tal, porque eu falava, né? Tipo, que a exposição era, naquele momento, muito importante para mim. Eu queria passar por isso. Eu queria passar por eu queria quebrar isso, né? Quebrar esse medo. Nossa, para mim também. A gente tem, né? Nós temos lutado contra isso, porque a gente se sente mesmo acuada em se mostrar... E o fato de eu ter voltado, sabe, com essa coragem, né, enfim, de me abrir para as pessoas, enfim, tem sido muito importante, porque quando eu tava mal, eu não conseguia, entendeu? Então, assim, eu acho que a exposição realmente é um termômetro, se você consegue se expor. Não sendo, não sei, a gente fala, né, o influencer, o exagerado, né, o cara que não consegue comer um bolinho, enfim, né, sem postar, whatever. Talvez não seja tão saudável, né, mas eu acredito que no nosso caso seja muito saudável. Isso aqui pra gente tem sido meio terapêutico também, né, porque esse negócio, a mulher é sempre barrada da exposição, né, você não pode falar, você fala mais alto, você aparece, tá errada. Você... Dança até o chão. Dança até o chão, tá errada. Senta... Eu não sou a menininha que senta com a perninha fechada. Acho o vestido uma coisa linda. Nunca fui de sentar com a perninha fechada. Nossa, mas não é feminina. Não usa saia, porque senta com a perna aberta. Então, tudo que a gente faz em público é muito questionado sempre. Sim, sem muito dúvida. Apontado sempre, né? Então... Para uma mulher ter a coragem de ir na frente de uma câmera, subir em um palco e enfrentar... Fazer uma live para 28 milhões de pessoas. Na Alemanha. Na Alemanha, que nem a nossa amiga. Não, cara, mas vocês imaginam a sorte que eu dei de ter encontrado essa mulher, cara. Porque eu já sou uma esquisita, num nível, assim, absurdo. Aí, o dia que eu encontrei a Nicole, eu falei, não, eu não tô sozinha. Não é nem isso. É que você é uma pessoa que tem uma cabeça
fora da caixa numa cidade de interior. Na Em verdade. que as pessoas acham que todo mundo tem que ser daquele jeitinho. É. E quando você ser artista, você ser músico e você trabalhar com horários divergentes do que as outras pessoas acham normal, é muito difícil. E as pessoas não entendem isso. Sim. E num lugar em que o correto é você crescer e trabalhar na metalúrgica da cidade do lado, que é a maior da região, É uma isso ambição, é o que né? todo mundo espera. Tanto que, quantas pessoas aqui... Gente, vou falar o nome da metalúrgica, que é a Krupp. Todo mundo na região trabalhou na Krupp. Os mais velhos, 9 de 10 trabalharam na Krupp. Aquela, em algum viu? lugar. Vou mandar o Pix depois. Mas assim, o que a gente faz que não está dentro dessa regrinha de crescer e estudar e trabalhar naquilo pro resto da Ser sua professora vida. da rede pública de Jundiaí. Tem um monte de coisas que você tem status, assim, que as pessoas falam, ai, o meu filho não trabalha em tal lugar. Antigamente, né? Porque assim, hoje em dia você ser professor também... Não. Né? Hoje em dia, né? Tá difícil. Nicole, eu sou professora, meu bem. Se eu sou professora, então o negócio tá caindo. Ai, gente. Tô brincando, gente. Vocês precisam experimentar. Falando nisso, vamos fazer um episódio extra. Só para vender meu peixe de teacher, porque ninguém falou nesse assunto, ó. 19 episódios. Vendemos, ó. Eu aqui alavancando todo mundo. A gente vai mandar todo mundo pra terapia, todo mundo ir pro show de drag. Vai todo mundo. Último domingo de setembro, estamos lá na Parada Gay de Jundiaí acompanhando a Ana, Clara. Aí, né, galera, vamos pro Tribalize. E aula de inglês não se fala nesse podcast. Vamos falar de aula de inglês Mas depois a gente fala. Gente, hoje não. Bom, vamos lá. Tenho mais perguntas. Uma das coisas, assim, que aconteceu comigo nesse processo, né, de terapia e tal, e diagnósticos, enfim, né, e a pandemia, e as crises, e tudo que eu vivi esses tempos, uma coisa foi que eu descobri que eu era feminista, né. E eu não sabia, gente. Eu acho que eu falei isso num dos episódios. Foi um chá revelação. Foi um chá revelação. Um dia eu cheguei a Nicole, estourou o negócio, assim, ó. Aí saiu um monte de fogo, assim, uma labareira. Assim. Querida, você é feminista. Bem-vinda à realidade, né? Mas eu não sabia. Porque na minha cabeça já tinham implantado aquela ideia de que o feminismo era uma apelação, era algo que queria aniquilar os homens, né? Colocado como lissandria, não como, né? Enfim. E eu descobri, na verdade, que isso era um ato político. E eu descobri isso dentro de um consultório, cara. E assim, onde já se viu, né? A gente pensa que a gente é desconstruída, a gente pensa que a gente... Aliás, quando a gente é jovem, a gente pensa tanta coisa, né, cara? E depois não era nada daquilo. E assim, o processo que a Nicole me ajudou, assim, que foi muito importante, foi entender justamente isso. A gente estava conversando agora, antes de começar, e sobre a maioria das coisas que a gente passa, essa culpa nos pertence, né? Isso não é responsabilidade nossa, os problemas que nós temos. Então, assim, a gente não está errada, a sociedade está errada. Sabe aquela história, tipo, então quer dizer que tá todo mundo errado, só você que tá certo? Sim. Era isso, desde o começo. Beijo, acabamos. Né? Viu, gente? Pode terminar agora, não tem mais pra resumir. Chegamos na questão. Isso, viu, mulher? A culpa não é sua, não é você o problema. Viu, Nicole? Mas me conta um pouco de como que foi isso pra você. Como que você descobriu isso? Descobriu uma mulher feminista, né? Eu acho que antes de me descobrir uma mulher feminista, né, eu me descobri, assim, enquanto... não vou colocar aqui que eu me descobri como uma pessoa de esquerda, né? Porque eu acho que era uma época que a gente não tinha noção, assim. Mas eu me descobri desde muito cedo, né? Tendo uma questão, assim, muito... Era uma questão muito... Estava muito presente na minha vida essa questão da social, né? Então, não sei se pelo que eu consumia de música, né? Então, eu ouvia rap muito cedo, né? Então, assim, você vai aprendendo, né? Então,
filmes, né? Enfim. Eu lembro, não tinha censura, né, nessa época, nossos pais, né, não estavam muito aí, né, porque a gente assistia, porque a gente ouvia, e eu lembro que, por exemplo, eu li Carandiru com 11 anos, 10, 11 anos, né, então acho que antes de qualquer coisa, né, tinha essas questões, assim, eu lembro desde muito cedo, eu discuti política com os meus pais, assim, né, de sentar na mesa no domingo, na hora do almoço, e ficar, tipo assim... Também. Mas como é que é isso? Eu quero entender isso, né? Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu queria ser política, né? E aí eu dizia, né, para os meus pais que eu queria ser política e tal. E os meus pais, ai, coitado, sabe o que tá falando? Não sabia mesmo, né? Naquele momento. Pobre criatura. Mas enfim. Mas então eu acho que essa consciência começa dessa maneira, assim, né? De ter ali uma consciência, minha mãe, acho que das heranças mais importantes que minha mãe me deixa é uma consciência de classe, né? Essa ela acertou, tiveram alguns errinhos aí, mas essa ela acertou bem, né? Então acho que sempre teve essa base, assim, né? E aí depois ocorre o choque, né? De você com a sociedade, porque aí você tá lá sendo você, né? E aí a sociedade fala, não pode ser assim. Aí você fala, mas por quê? Né? Então começa essa ideia de que eu tô sendo impedida, né? De que eu tô sendo contida, mas ao mesmo tempo não se tem uma clareza, assim, né? Então eu lembro de bater de frente com os meus pais com questões, assim, né, já muito cedo, assim, né, e achar muito esquisito, assim, eu lembro que na minha época, né, na nossa época de adolescente, era muito legal fumar cigarro, né, então, assim, você tinha era um status, assim, sim, né. E aí, né, minha mãe descobriu, né, meus pais descobriram que eu tava fumando cigarro, e aí foi muito interessante, assim, a reação, né, porque meu pai disse assim, olha, filha, não gostaria, né, porque você vai ter câncer, né, e tal. Ele foi por esse lado da conscientização da saúde, né. E a frase da minha mãe foi, é muito feio uma mulher fumando na rua, né. Então, e aí eu achando, mas como assim, né? Esse é o ponto que te incomoda, né? Morrer de câncer ou ser feio uma mulher fumar na rua, né? E aí, então, assim, desde muito cedo, né, essas questões. Só que a gente está falando de uma época que a gente não tinha essas pautas, a gente não tinha onde procurar, né? A gente não tinha quem seguir um perfil. Segue esse perfil, que esse perfil fala sobre isso. Isso não existia, né? Então, era muito escasso de aonde você podia beber, né? Que sim, fonte que você podia beber, assim, enfim. Então, eu acho que eu começo a me entender mesmo feminista já na jovem adulta, assim, né? Com uns 20 e poucos anos, assim. Ainda talvez não no termo feminista, sim, né? Mas já estava mais claro para mim do que, tipo assim, é isso aí, esse é o joguinho, vocês vão tentar me impedir e eu não vou deixar, né? É isso, é assim que funciona. Sim. Mas eu acho que, assim, de todas as experiências da vida, o acelerador, né, assim, que não tem como, é você virar mãe. Não tem... Aí o bicho pega, né? Porque, de repente, seu corpo vira público, né? Daí você tá andando no shopping, vê uma pessoa que você nunca viu na sua vida, passa a mão na sua barriga e você fala, o que é isso, meu Deus? Né? Você tem um bebê no colo, aí vê uma pessoa que você nunca viu na vida te dá... Isso aconteceu várias vezes, né? Te dá algum conselho, alguma dica. Gente, eu lembro uma vez, tinha queimado o meu aquecedor e tava muito frio. E o banheiro de casa era muito grande, então assim, não esquentava, né? E para dar banho no bebê, eu ligava o aquecedor, deixava quentinho e tal, e na hora que eu ia dar banho nele, tava quentinho, né? Para dar banho nele. E tinha queimado, e eu fui comprar outro. E aí eu entrei numa loja de departamento, no mercado, na verdade, assim, e fui na parte de eletrodomésticos, assim. E o vendedor tava conversando com o cara. E aí eu fico do lado, né, espero eles terminarem, porque eu não tava achando o aquecedor. Aí o vendedor olha pra mim, eles terminam o que eles estão falando, o vendedor olha pra mim, e eu pergunto, tem aquecedor? E o Caetano tava no sling comigo, assim, né? Sim. E aí eu pergunto, tem aquecedor? Aí este homem, né, que nunca vi, vira pra mim e fala assim, você sabe que não pode, né, aquecedor pro bebê, né? E aí eu olho para as pessoas, olho pro vendedor e falo, tem aquecedor, né, e ignoro completamente. Então, assim, isso era o tempo todo. Então, você começa assim,
a romper, assim, e você tá sem saco também, né? Então, aí eu acho que foi, assim, esse momento que, assim... E como eu tava brincando, né, antes da gente gravar, que daí a carteirinha de feminista só chega pra gente, né, quando a gente começa a olhar a nossa mãe como uma mulher. Uma visão crítica, né? Que a gente começa a olhar, entender, né, por essa ótica, por essa lente do feminismo, a gente consegue ver a nossa mãe através dessa lente, né, e consegue ver também, né, as opressões, consegue olhar, refazer a história dela, né, por esse olhar, assim. O que é muito maluco, né, porque durante muito tempo a nossa mãe é só nossa mãe, né? É difícil, né? Eu acho que, como eu perdi a minha mãe muito jovem, e a gente... Né, foi um período, né, complicadíssimo, enfim. Eu acho que eu vivi esse processo muito com a Dorothy, né? Nos últimos tempos, né, de desmistificá-la, né? Porque a Dorothy é minha irmã 20 anos mais velha, né? Então eu sempre tive essa visão de mãe dela. E aí, nos últimos anos, aconteceu muito isso de eu humanizar minha irmã, sabe? Acho até por conta do... Desconstruir a perfeição, né? Sim, e não esperar e vê-la como alguém que enfim, não ficar... E, cara, é pesado, hein? É maluco fazer. É pesado, porque... Quando você coloca os seus pais nesse lugar, né? Eles são só pessoas. Exato. Eles são seres eles humanos, são eles estavam errando também. Exato, não sabiam o que fazer também. Sim, parecia que eles sabiam tudo, mas, né, eles estavam lá, igual a gente, batendo cabeça, aprendendo. Eu brinco que a gente olhava os nossos pais e tava tudo certo. Ser adulto era fácil, né? Eles administravam tão bem. Hoje, com a idade que eu tenho, que minha mãe tinha quando eu tinha 14 anos, olha, eu falo, gente, eu não sabia de nada. A coitada não sabia de nada. Tá mais perdida que o cachorro que caiu da mudança. Só que os nossos pais, meus pais são relativamente jovens. Meu pai tem 62 e minha mãe tem 58. Acho que 58. Então, eles ainda são de uma geração que ainda tem isso de não mostrar a fraqueza, né? De não... Sim. Ai, não. Entrar então, no personagem, né? Tem que estar sempre dando conta, né? Os nossos pais têm esse negócio de tá sempre dando conta, ter que dar conta, né? Eu vejo com os meus sogros, que têm mais ou menos a mesma idade dos meus pais. Eles são de uma geração que eles ainda têm esse negócio de eu tenho que dar conta e ninguém pode saber. E outra coisa, isso foi a minha primeira pira. Porque eu, assim que eu virei mãe, porque eu tive uma mãe que ficou grávida de mim aos 41, me teve aos 42 anos. Então existia aí um gigante, assim, uma geração, pulamos uma geração, né? E ela tinha idade para ser minha avó. Então ela tinha uma cabeça lá nos anos 50, 60 ainda, quando ela se formou, enfim. E a gente tinha muito atrito, muito atrito. Então, e aí, o que acontece? Minha primeira pira era essa, de o que eu ia mostrar pro Ícaro. Porque a minha mãe não se mostrava. Eu fui descobrir coisas do meu pai e da minha mãe depois que eles morreram. Porque eles não dividiam as coisas. Sim. Então, assim, eu achava que eu ia ter um filho. E aí eu ia ter que virar outra pessoa, assim, ó. Na minha cabeça, de tudo, né? Na minha cabeça eu tinha que virar uma super heroína, super mãe, assim, que usava um vestido florido, tirava aquele bolo quentinho no final da tarde, com as unhas feitas, e esperando o marido, né? Que não ouve, enfim. E aí, cara, não era isso, nunca foi sobre isso, né? E realmente é um peso tremendo, cara, porque as outras gerações não conseguiram minimamente viver, né? Enfim. E aí, às vezes, eu olho e falo assim, como é que eles fizeram isso que eles fizeram, né? Porque se pra gente, né, que tem acesso, que tem um pouco mais de letramento, tá difícil, né? Imagina, como que eles fizeram isso, né? E ainda, né, sustentaram o personagem. E aquele negócio, o personagem. Eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de remédio, porque essas gerações mais antigas têm essa depressão, frescura, né? meu. É assim, né? A gente sabe que deram conta,
parcialmente, daquele né? Porque jeito, né? é uma geração, assim, que tem muitos... e é uma geração que somatiza muito, né? Então, Sim. tem muitos, às vezes, assim, até coisas que não associam. Tá, sei lá, e muita enxaqueca, dor no corpo, né? Enfim. Então, assim, tem muitas complicações físicas que não entendem. Acha que é um processo de envelhecimento. isso, né? Não é, você tá ficando loucão mesmo. Inclusive, isso é uma coisa, né? A gente acha que quanto mais velho, quando a gente é jovem, né? Ah, não, quanto mais velho a gente vai ficando mais sábio, mais experiente. Gente, isso é não é, balela, viu? não é verdade. Quanto mais é mais Te louco, mais enganaram. trauma, mais mania. Se você não se cuidar, gente, Porque assim, não é o tempo, né? É o que você faz com esse tempo, né? O que você esforça, né? A sua disponibilidade, né? que dá pra envelhecer mal e ficar mais besta ainda. Dependendo do que você fizer, não é verdade? Bom, gente, acho que agora... Agora eu vou fazer a última pergunta. A gente vai. Esses dois últimos episódios são maiores mesmo. Gente. Então eu vou fazer a porque última a gente tá se pergunta aproveitando da Nicole aqui. antes da gente encerrar para ir pro próximo. Nicole, então, passado tudo isso de reconhecer, se entender feminista após o nascimento do Caetano e reconhecer todas essas coisas na sua mãe, na sua criação, todas essas deficiências, como esses fatores influenciaram você artisticamente? Como é que isso afetou a sua arte? Volta naquela questão, né? Quem nasceu primeiro, ovo a galinha, né? Eu sou meu drama, aquela... I am. Eu acho que talvez a arte tenha entrado como um canalizador, sei lá, onde eu canalizava, né, essas questões, onde eu elaborava, ou não, né, tipo, tenha sido o contrário, assim, é muito difícil de dizer, mas eu acho que é uma forma, né, de você elaborar. Eu acho que durante muito tempo não foi só um lugar onde eu liberava, sabe, essas questões, né, elaborava, mas acho que era um lugar onde era possível ser eu, talvez, né, eu não sei responder essa pergunta, mas eu acho que é por aí, assim, a ideia, sabe, pensando, né, agora, né, nessa trajetória que a gente fez aqui nessa conversa, né? Enquanto você começa a se chocar, né, com a sociedade, que você quer ser você, né? Seja lá quem você seja. E você não pode, né? Eu acho que a arte é onde você pode. Sim. Nossa, perfeito. A arte permite. Gente, é por isso que eu falo. Consumam arte, pessoas. E consumam arte local, que é feita aqui pela nossa gente, pelo povo que está aqui batalhando todo dia. É isso. Vamos encerrar por hoje. A gente volta no próximo episódio, que é o nosso último. E daí vocês vão ter que aguentar a gente falar. Isso. Mas aguenta aí que tem mais um Canicole ainda pra gente bater mais um papo. Isso. Beijo.